bendito, maravilhoso é o Senhor. Nesse momento, ó Pai, iremos meditar na Tua palavra. Desperta o nosso coração para recebermos esta palavra, Pai, e compreendermos com o coração. Usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que todos nós venhamos sermos uma bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa mensagem está no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz o seguinte. Vamos ler então. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Pedro, Simão, disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os seus discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus, orientando-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que eles saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e comai, vinde e tomai vosso desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, pois depois de haver ressuscitado dos mortos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos uma situação particular, uma situação típica daquelas pessoas que, quando perdem o rumo, a direção, eles voltam aos rudimentos do passado. Eles estavam com Cristo, andaram com Jesus, participaram dos milagres, dos sinais, das maravilhas, de tudo que Jesus fez. Ouviram seus ensinamentos, ouviram o ide do Senhor, ide por todas as nações, pregaram o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que vos estareis convosco
dos séculos. Jesus deu o id para eles fazerem a missão. Mas o que eles fizeram? Foi só Jesus sair de cena, eles começaram a voltar para os seus afazeres do passado, os seus rudimentos do passado. Voltaram para as práticas do passado, da profissão do passado. E o id de Jesus, e o chamado para pregar as boas novas, e aquilo que Jesus os comissionou para fazer, por que não estavam fazendo? Por que eles não estavam no lugar que Jesus havia determinado para eles estarem? Que era em Jerusalém. Mas eles já estavam se espalhando. Ali eles já estavam do lado da Galileia, que aqui em João é chamado de Mar de Tiberíades. Eles já estavam se espalhando. E Jesus o que fez nesse momento? Foi recolhê-los novamente. Jesus foi chamar novamente. Sabe o que isso aí nos mostra? É quando uma ovelha abandona o caminho, mas Jesus vai atrás da ovelha perdida. Jesus vai tentar novamente chamar a ovelha ao caminho que deveria seguir. Por que se desviaste do caminho? Por que saiu do caminho que eu escolhi? Sabe por quê? Porque as pessoas querem facilidades. As pessoas querem satisfazer o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho. As pessoas querem fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Pai. Por isso tem pessoas que não ficam em igreja humilde. Sinceramente, é verdade. Tem pessoas que não ficam onde o pregador é pobre, onde o pregador é negro, onde a pregadora é uma mulher. Tem gente que não se sente confortável. Aquilo para ele é um desconforto, é um disparate. Sabe por quê? Porque não aceita, porque quer satisfazer a vaidade. Não, eu não mereço isso, eu mereço coisa melhor. Como se ela fosse melhor, como se ele fosse melhor do que aquela pessoa, do que aquela igreja, do que aquele pregador, do que aquela pregadora. Está entendendo? Jesus não buscou vaidade. Que Jesus buscasse vaidade, ele estaria nos palácios, ele estaria tratando com os reis, com os dominadores, com os religiosos, com os governadores, com os príncipes. Não, Jesus não estava nem aí para esse povo. Jesus estava de quem? Do pobre, do lascado, do aleijado, do coxo, do cego, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Que essa é que é a verdadeira religião. Aleluia. Qual é a verdadeira religião? É quando o órfão, a viúva, o estrangeiro, o cego, o mudo, o coxo, o desprezado é acolhido, é recebido. Aonde estão o verdadeiro povo de Deus? Aqueles que têm Jesus no coração. Aleluia. E aqui eles deixaram claramente: tinha um caminho, eles tinham um propósito, mas voltaram atrás aos rudimentos do passado. Isso é o apego do homem. Jesus não está presente, Ele não está mais conosco. Vamos pescar? Vamos. Nenhum nos disse assim: não, mas não fomos chamados para isso. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não foi isso que nos chamou? Vamos permanecer crentes fiéis,
Não, esse menino aí disse: nós vamos contigo também. E subiram lá no mar e foram pescar. Pegaram alguma coisa? Não, porque não era da vontade de Deus aquilo dali. É quando a pessoa cisma em fazer a sua vontade e nunca dá certo, nunca tem contentamento, nunca tem paz. Por quê? Porque não está aonde o Senhor chamou, porque não está no lugar direcionado por Deus, porque quer fazer a vontade do seu coração, do seu ego, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, porque quer satisfazer os desejos da carne. Não, eu mereço coisa melhor, eu mereço estar no meio dos povos ricos, eu mereço estar no meio dos brancos, das autoridades, das celebridades, porque eu sou alguma coisa, eu tenho um nome. Ah, será? Que nome? Por acaso o nome leva alguém para o céu? Não! Quem leva para o céu é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! O povo tem que tomar vergonha na cara. Hoje meu irmão estava falando comigo mesmo. Eu preciso mais de Jesus, eu preciso mais de Jesus, eu preciso mais de Jesus. Todos nós precisamos. Por quê? Porque se a pessoa não tiver te vendo ali com Jesus, ele vai te desprezar e vai dizer na tua cara: sai lá de Cristo, você não é ninguém, você é mequetrefe, não é ruela. Mas quando você mostra diante da palavra, diante do teu proceder, diante da tua fé, nós temos que ser como Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Porque Jesus levava tudo diante da palavra e diante da fé que ele expressava e mostrava em Deus. Aleluia! Nós não devemos nos esconder. Você é crente, aí fica na dúvida: será que eu digo que eu sou? Será que eu digo que eu não sou? E aí? E você é de qual igreja? Aí você fica: eu nem sei nem o nome da minha igreja. Oh meu Deus, essa pessoa não é de Deus, está longe dos caminhos do Senhor. O crente, ele diz: você é crente? Sou, em Cristo Jesus. Aleluia. De qual igreja você é? Sou da igreja Deus é escudo. Oh, glória a Deus. Você enche a sua boca, As pessoas perguntam isso aí. você abre a sua boca e você diz com fé. Deus é escudo. Você diz com fé, com entusiasmo. Porque o assembleano, quando ele é assembleano de carteirinha, ele diz isso. Quando ele é batista de carteirinha, ele diz. Quem é adventista, ele tem a maior satisfação de dizer e mostrar. Aleluia! O crente fiel, ele mostra a sua fé, ele mostra no que ele acredita, e isso ninguém pode roubar, isso ninguém pode tomar, porque ninguém pode roubar a fé do outro, a não ser que a própria pessoa o entregue a sua fé, a não ser que a própria pessoa renuncie daquilo que ele for chamado. Mas nós não vamos renunciar em hipótese alguma, porque nós temos que ser fiéis ao Senhor do começo ao fim. Aleluia! Porque verdadeiramente ninguém é rico, verdadeiramente ninguém é poderoso, porque quem é rico de verdade é só Deus. Quem é todo poderoso na palavra, no poder real, é Deus. E sem Deus ninguém é nada, porque é só o caminho que conduz à salvação, é Cristo Jesus. Aleluia! E o Senhor estava ali para chamá-los de volta, para dizer que ali não era o lugar deles, por isso eles não pescaram nada, eles não foram para frente. E Jesus estava ali dizendo: eu que sou o sustento. Aleluia! Por quê? Eles não pescaram nada, mas Jesus estava lá na praia, já havia fogo, já havia peixe, já havia pão, e não precisava de muitos
peixes, não. E nem de muitos pães para alimentar, porque o Senhor é poderoso para multiplicar. Aleluia. E para mostrar que em Ele era, Ele diz: lançai do lado direito. Oh glória! E eles pescaram e trouxeram muitos peixes. E ali já tinha certeza, João já disse: Pedro, aquele é o Senhor. Oh glória! A ovelha do Senhor o reconhece. Reconhece o que? A voz. Porque o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. A ovelha do Senhor, as ovelhas de Cristo, reconhece a sua voz. Aleluia. E João reconheceu a voz do Senhor. Eles viram Jesus na praia de longe, viram um homem andando ali na praia. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: Pedro, aquele é o Senhor, aquele é Jesus. E aí já foram de encontro a ele. E o Senhor mostrou que não era ali. Eles foram chamados, eles tinham chamado para lançar as redes, mas não para pegar peixe, mas para dar homens para a salvação. Aleluia. Eles foram chamados para ser pescadores de homens. Assim a igreja do Senhor é chamada para ser pregadores, pescadores de homens. Ensinar as verdades eternas, que é o caminho da salvação. Aleluia. Porque no Senhor há o sustento. O justo viverá pela fé. O justo viverá pelo aquilo que ele acredita em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há falta de pão, porque Ele nos sustenta. Oh glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos sustenta. Nesta mensagem, Jesus nos mostra a necessidade de estarmos sempre preparados para a boa obra. Pois não era para os discípulos voltarem a pescar, e sim continuarem fazendo a missão que o Senhor os havia comissionados para fazerem, que é pregar o Evangelho da salvação. Ou seja, continuarem a fazer aquilo que Jesus começou, pregar o reino de Deus. Aleluia. Então a igreja do Senhor, nós somos chamados para pregar o reino de Deus. Por isso continuamos como igreja viva, pregando o Evangelho da salvação a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma linda salva de palmas.